Vamos lá para análise macro. Bom, bolsas da China disparam depois que a China anunciou mais uma parcela aí de incentivo para um dos setores da economia chinesa, que é o futuro da China, que ela está apostando muito também. Além de tudo, ela parou alguns exercícios lá perto de Taiwan, que eu vou comentar um pouco mais sobre o porquê que isso ajuda a bolsa como um todo, né? E também nós temos aqui no Brasil informações como aqueles impostos, né, nas compras de até 50 dólares, voltou a ser ventilado que ia ter impostos sobre isso, de empresas chinesas e assim por diante, mas eu vou falar um pouco mais e o que foi a resolução de tudo isso, além do que nós vamos ter aí o nosso presidente do Banco Central aqui falando hoje, vou comentar também o que pode afetar a nossa bolsa, e também os Estados Unidos em feriado hoje e Londres também em feriado. E tudo isso vai refletir para a nossa bolsa de um jeito ou de outro. E eu vou comentar sobre isso, né? Obviamente, o contexto geral vai dar o possível direcional aqui para a nossa bolsa aqui hoje e para o nosso dólar. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal para receber todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube conhece nosso trabalho. Então, vamos lá. Bolsas da China disparam nessa madrugada depois que a China vem a público declarar uma nova parcela de incentivo aí de 47 bilhões para o setor de semicondutores, né? Produção de chips na própria China para não depender do resto do mundo, inclusive dos Estados Unidos, que é o seu principal arquirrival aí no cenário geopolítico em tudo, né? Que inclusive estava bloqueando aí nos meses passados todas as compras da China de chips externos, os Estados Unidos não estavam vendendo e agora a China está investindo forte para poder combater e não ficar para trás nesse cenário de tecnologia, né? Além de tudo, as bolsas também foram ajudadas por questões da paralisação aí dos exercícios militares que a China estava fazendo lá próximo de Taiwan, que foram vistos geopoliticamente por Taiwan como um tremendo desrespeito. Basicamente isso que foi ventilado, né? Então, se não tem esse problema geopolítico aí se escalando, também dá um alívio aí para as bolsas subirem por lá. Inclusive, a bolsa do Japão subiu, mas ela foi puxada pelo setor das empresas financeiras, porque a taxa de juros do Japão de 10 anos, os títulos de 10 anos, estão no maior nível dos últimos 12 anos. E isso faz com que as empresas do setor financeiro se valorizem por lá e foi o que puxou o Japão para cima nessa madrugada. Então, tudo isso tende a refletir para a gente aqui no Brasil de uma maneira positiva hoje no cenário China, né, no cenário asiático, porque tudo indo bem lá na China pode sim ajudar o Brasil pelo fator da ligação que nós temos aí como a China, nosso principal cliente. E no cenário aqui interno, as comprinhas de até 50 dólares dos sites chineses como a Shein, Shopee e assim por diante, que seria taxado, voltou a público essa conversa dessa taxação, a princípio não vai ser mais. Por quê? Porque o Haddad queria essa taxação para poder recuperar uma arrecadação que tinha sido perdida por conta da desoneração da folha de pagamento. Agora o Lula já veio dizendo que não vai querer que isso seja incluído, né? Porque, óbvio, seria um custo popular muito grande para a candidatura, né? Para a eleição futura do Lula e também para a aprovação do governo como um todo. Porque a gente sabe que isso atingiria diretamente o pessoal menos favorecido, né? Então, isso sai do radar agora, não vai mais existir e aí o governo vai ter que ver como arrecadar de outras formas. E outra coisa que vai afetar a bolsa hoje, mas vai ser mais à noite, que vai ser o primeiro discurso, né, a primeira coletiva de imprensa da Magda Chambriard, que é a nova presidente da Petrobras. Ela vai vir a público dar entrevista, inclusive provavelmente vai anunciar aí os novos diretores por lá, que obviamente, né, vai ser todos amandos dela e do Lula, então a gente vai ter que ver como que isso vai ser visto pelo mercado e amanhã na abertura do mercado, possivelmente a Petrobras
já vai refletir isso, seja para o bem ou seja para o mal. Mas para hoje aqui não tem nenhuma expectativa muito grave. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai dar uma palestra hoje ao meio-dia e isso sim pode mexer o nosso mercado aqui internamente. Não tem nada previsto para ele falar assim de diferente, mas se ele falar alguma coisa muito pesada, pode pesar no nosso mercado aqui. E como eu comentei, nos Estados Unidos nós temos feriados agora, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos e em Londres. Então, o principal polo do mundo do mercado financeiro está fechado. O que isso significa para a gente aqui? Menos liquidez, menos movimento na nossa bolsa, menos tudo. Então, basicamente, é um dia que não é tão favorável para se operar aqui no Brasil por conta de que o nosso polo, né, o nosso principal, vamos dizer assim, satélite do mercado financeiro vai estar fechado. E aí, automaticamente, aqui no Brasil, tudo fica reduzido, inclusive a movimentação mais forte ali, possivelmente só vai ser durante a manhã e depois os mercados tendem a parar, se não tiver nenhuma informação muito forte aqui interna, né? Mas num contexto geral, a abertura da nossa bolsa sim pode ser uma abertura positiva e de queda para o nosso dólar aqui no dia. E só esses pequenos fatos aí que vão acontecer ao longo do dia que possivelmente podem mexer aqui o nosso cenário. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa abrir, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!